Eu vi uma divulgação de uma aula de yoga que ia ter na época com uma gringa. E ela tava de cabeça pra baixo na foto. Eu falei, gente, mas isso é yoga? E aí comprei o tapete, fiz a aula e assim, saí de lá encantada. Com o tempo de prática, sabe? É nítido como que eu fui conseguindo me entregar, fui entendendo mais, me conhecendo mais. Gente, pode querer fazer só a parte física mesmo do yoga, que com o tempo você vai ver que é muito mais. Então, outros movimentos vão te fortalecer para você conseguir ficar na invertida. Porque cair faz parte, mas a gente tem que saber cair também. Mas a ideia é que com o tempo de prática, a pessoa consiga escutar só o professor e deixar o corpo ir. Parei o carro e fiquei vendo o pôr do sol. Eu tô no momento que eu tô com raiva, tô nervosa, porque acontece com todo mundo, eu posso parar, respirar e tentar ver uma outra coisa que eu posso fazer pra melhorar aquilo. E poder levar isso pras pessoas, né? Porque é bom pra mim e é bom fazer bem pro outro também. E no episódio de hoje do Strongcast, estamos aqui com Fernanda Silvestre, professora de yoga, cabulosa das invertidas. A gente vai no nosso... Quem está só ouvindo o nosso podcast não vai poder assistir, mas quem está assistindo no YouTube, nós vamos colocar aqui na imagem em algum lugar uns vídeos seus fazendo as invertidas, inspirando as pessoas, que fazer uma coisa assim tão difícil parecer tão simples. Seja bem-vinda ao Strongcast. Obrigada. Fernanda, fala um pouquinho pra gente... Como é que foi os seus primeiros contatos com o esporte que te levou hoje a ter um estilo de vida tão saudável, enfim, trabalhar com o que você trabalha? Então, vamos voltar lá na sua infância. Começa contando pra gente. Quando eu era pequena, eu fazia natação. Então, assim, sempre teve esporte, né? Dentro de casa, assim, meus irmãos, minha família sempre foi muito do esporte. Você e mais 2 irmãos? Não, lá em casa somos 4. 4. O meu irmão mais velho, que é triatleta. Eu sou a segunda, a Juliana, que sempre fez esporte também. E o mais novo, ele era faixa preta de judô. Tá sem treinar ultimamente, mas... Só atleta cabuloso. Então, a gente sempre fez esporte, né? Quando eu era menor, fiz natação. Depois eu fiz ginástica olímpica. Então, fiz 4 anos de ginástica olímpica e depois eu comecei a dançar. E aí eu entrei pra dança, fiz jazz, balé e sapateado durante 20 anos. É mesmo? Então... Na ginástica artística, ela pode ser competitiva também. Chegou a ser competitiva? Sim, você fez competição? Eu treinava, né? Na época era escolinha, treinava no Minas, mas sempre foi uma brincadeira, assim. Nunca foi nada competitivo. Tinha as competições internas, né? Mas nunca fui da equipe pra participar de campeonatos grandes, não. Era mais uma brincadeira, assim, eu gostava muito. Treinava, assim, com vontade, né? E aí eu cresci, eu falei, isso não é pra mim mais, e eu fui dançar. Na época eu comecei a dançar jazz. E aí depois com a dança, assim, que a gente foi participar de concursos, aí sim, comecei a fazer balé clássico por causa da técnica do balé. E o sapateado também, a gente começou a participar de concursos. Então a gente viajava, né, pelo Brasil, assim, pra participar desses concursos. Mas nada profissional, não. É tudo por amor à dança. E é muito fácil levar os dois, assim, porque eu vejo... A gente até teve pessoas aqui que treinavam com a gente que era uma bailarina, chegou a morar na Alemanha, fazer balé lá, e depois foi pro jazz. É uma coisa que dá pra levar os dois tranquilo ao mesmo tempo? Ou então você tem que ter uma dedicação muito exclusiva pra um ou muito pra outra? Como é que é um pouquinho... Explica um pouquinho a diferença dos dois. Pra mim foi tranquilo, assim, não era nada profissional, né? Eu acho que a pessoa que vai levar isso como carreira mesmo, aí sim tem que dedicar muito mais ao balé clássico, é muito importante, né? Mas como eu fazia o jazz, a gente começou a fazer aulas de balé clássico pela técnica, assim, né? Pra trabalhar a técnica. Mas sempre foi, eu, por exemplo, fazia jazz 2 vezes na semana, balé clássico outras 2 vezes e o sapateado na sexta-feira. Então dançava todos os dias à noite, mas cada dia um. O foco maior era no jazz. Sim. Mas era o mesmo tempo de treino para todos. E aí o jazz era tipo um coletivo dançando várias pessoas juntas. Sim. Ou uma apresentação individual? Não, grupo. Sempre grupo. Né? Coreografias em grupo. E o balé é mais individual? O balé clássico tem muito individual, mas o que eu dancei foi em grupo também. Não fazia solos, não. Tinha as bailarinas que dançavam solo, mas não era o meu caso, né? Eu fazia o balé clássico mais pela técnica mesmo, então eu participei de algumas apresentações, concursos, mas sempre em grupo, não solo. Legal. Aí a dança
trouxe muita consciência corporal, né? Mobilidade, alongamento, muito, né? E aí eu fui morar no Rio e fiquei 1 ano e meio sem fazer atividade física nenhuma. Eu dançava todos os dias à noite aqui em BH. E aí larguei tudo, fui pro Rio e não fazia nada. Mas com quantos anos? 31. 31. Então eu dancei dos... Não, mas aí, de volta pro futuro, já 31, então você vai fazer ainda. Eu dancei... na verdade foi dos 14, eu acho que eu comecei, dos 13 até os 30, assim, 31. E aí que eu fui morar no Rio. Então, lá eu fiquei um tempo sem fazer atividade física nenhuma. Fiz algumas aulas avulsas, assim, mas nada que eu gostava. E aí, eu vi uma divulgação de uma aula de yoga que ia ter na época com uma gringa. E ela tava de cabeça pra baixo na foto. Quando eu dançava no Minas, tinha aula de yoga lá. E era yoga... eu passava em frente à sala e só tinha pessoas mais idosas. Então era um yoga mais tranquilo. Só que eu nem conhecia o yoga. Então pra mim era aquela imagem do yoga, sabe? Posturas mais sentadas, mais respiração. Um yoga mais meditativo, vamos dizer assim. Essa parte do yoga. E aí, quando eu vi essa foto dessa mulher de cabeça pra baixo, divulgando uma aula de yoga que ia ter lá no Rio, era num sábado, assim, eu falei, gente, mas isso é yoga? Né? Como eu já tinha feito ginástica, eu nunca tive medo de me lançar numa bananeira, vamos dizer assim. Eu nunca fiz uma parada de mão certinha. Fazia estrelinha, essas coisas. Mas, quando eu vi aquela foto, eu falei, nossa, eu quero fazer isso. E aí, eu falei, vou lá ver o que é, né? Não sabia o que era o yoga. E nesse evento que teve, tinha muita gente. Era num hotel lá no Rio, tipo, tava lotado. Não foi barato, tipo assim, era uma coisa que fui pra conhecer. Cheguei lá de roupinha de balé, assim, né, de colanzinho. Todo mundo com tapete de yoga. Eu nem sabia o que era um tapete de yoga na época. E aí, comprei um lá, lógico que eles tinham várias coisas pra vender, né? E aí comprei o tapete, fiz a aula e, assim, saí de lá encantada. E na saída, um tanto de gente conversando. Eu conversei com algumas pessoas, que eu não conhecia ninguém. Mas aí eu fiquei sabendo que existiam vários tipos de yoga. Foi lá que eu entendi mais ou menos, né? Então, dentro do yoga existem várias linhas. Mas você já te conquistou de primeira, assim, essa primeira... A aula dela, sim. Conquistou de primeira. Sim, porque foi uma aula, não foi uma aula leve, foi uma aula mais puxada. E ela pegou essa parte da parada de mãos, que era a foto dela lá de cabeça pra baixo. Eu falei, gente, eu quero fazer isso. Então, quando eu saí de lá, eu estava decidida a praticar yoga. E procurei um lugar perto. Na época eu trabalhava com engenharia, né? Eu sou engenheira civil. E aí eu procurei um lugar perto do trabalho. Pra quem conhece o Rio, eu morava na Barra, trabalhava em Botafogo. Nossa. Então eu pegava muito trânsito, não tinha o metrô ainda. Pegava muito trânsito e aí eu procurei alguma coisa perto do trabalho pra eu fugir do trânsito na hora de ir embora. Aí comecei a praticar em Copacabana, era mais ou menos perto. E eu acho que eu dei sorte, assim, sabe? De o horário que eu podia, que tinha nesse espaço, que era mais ou menos perto pra mim, era uma aula de Vinyasa, que é hoje o tipo de yoga que eu dou aula. Vinyasa? Vinyasa. Vinyasa. Isso, Vinyasa Yoga. Então comecei a praticar, que foi a aula que a gringa deu lá no dia do hotel. Sim. E aí comecei a... E nem todas vamos chamar assim, nem todos os lugares que tem a aula de yoga tem todos os tipos, né? Não. Então foi meio que sorte, né? Ter tido um que você gostou tanto. Isso. Nesse lugar até tinha aulas de Hatha Yoga, que é uma prática um pouco mais suave, assim. Depende muito do professor, né? Ela pode ser um pouco intensa, sim, mas o Vinyasa é mais fluido. Então, Sim. A sequência é mais fluida, é um pouco mais intenso. Existem vários outros tipos, né? Ashtanga, Iyengar, tem vários tipos de yoga. Já começar esse tanto de tipo, aí o pessoal entender um pouquinho também. E aí, então, no horário que eu podia, tinha uma aula de Vinyasa, e até hoje eu sou, assim, eu adoro o meu professor. Esse professor que eu comecei praticando com ele lá, o Luiz. Sempre que eu vou no Rio, hoje em dia, eu tento fazer alguma aula dele, eu encontro com ele na praia, assim, sabe? Ele é muito legal, a esposa dele também. Então, eu criei um vínculo ali. Gostei muito do espaço, das pessoas, e aquilo me fazia bem. Então, assim, eu busquei o yoga porque eu queria ficar de cabeça pra baixo. Ele até brincava comigo no começo que ia me levar pro circo. Porque, assim, eu caí de paraquedas sem conhecer muito do yoga, né? E no começo, ele até me falou isso um tempo depois, que no começo da prática a gente fecha os olhos, respira, tem aquele momento de conexão, e eu não conseguia ficar parada.
Então eu ficava mexendo de um lado pro outro, assim, sabe? A cabeça pensando em 1000 coisas, ao invés de estar ali presente. E até no final, no relaxamento, eu não conseguia relaxar. Acabava a prática, eu tava acelerada, assim, eu queria, sabe, fazer alguma coisa. Fazer um olho aberto, outro fechado assim, Isso, olhando tipo o que tá acontecendo. E aí, com o tempo de prática, sabe, é nítido como que eu fui conseguindo me entregar, fui entendendo mais, me conhecendo mais. E hoje, quando eu fecho os olhos, eu falo que eu não quero abrir, sabe? Tipo, dá vontade de fazer a prática inteira com os olhos fechados. E no relaxamento, eu não quero que acabe também. Então, assim, as pessoas hoje em dia falam assim, o yoga tá na moda. E realmente, sabe, cresceu muito, mas tem gente que critica porque as pessoas buscam yoga só porque as posturas são bonitas e porque quer ficar de cabeça para baixo, alguma coisa desse tipo. Só que isso me fez conhecer o outro lado do yoga. Então eu sempre falo, gente, pode querer fazer só a parte física mesmo do yoga, que com o tempo você vai ver que é muito mais. Então assim, você consegue trabalhar a sua respiração, se conectar, né, com a respiração, com o seu corpo, sentir assim os movimentos. As posturas são lindas, mas não quer dizer que você tem que fazer aquilo perfeito, né? Cada um tem um corpo e cada um vai fazer do seu jeito. E do seu tempo também, Isso. né? Porque a pessoa fica muito ansiosa, assim, eu comecei a fazer violão tem 1 ano e meio mais ou menos, e depois que você tá mais velho, você começar a fazer qualquer coisa, é muito difícil pra você aprender, né? Então você fica assim, pô, eu quero tocar igual o meu professor tá tocando, que toca há 40 anos. Então as pessoas veem você fazendo também, ficam ansiosas, eu quero fazer essa posição logo, mas até ela ter aquela mobilidade, consciência corporal, né? A pessoa fica muito ansiosa. Eu falo, gente, pratique, porque com a prática a gente vai fortalecer, vai ganhar alongamento e depois as posturas vão ficando mais tranquilas. Muitas pessoas me perguntam, quanto tempo que você demorou para conseguir ficar parada numa parada de mãos? Aí eu falo, é difícil responder isso. Não pelo tempo, mas porque a consciência corporal que eu tenho de quando eu fiz ginástica, quando eu dancei muitos anos, depois eu comecei a praticar yoga, então é uma vida de prática. Não é eu falar assim, eu pratico yoga há 7 anos, então a pessoa acha que se começar hoje, daqui a 7 anos ela vai estar fazendo isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Cada pessoa vai ter uma dificuldade ou uma facilidade. Então eu acho que o importante não é pensar... É lógico que a gente tem que ter um objetivo, eu quero chegar lá, sabe? Mas não pensar no tempo que isso vai demorar. Sim. A gente fala muito no yoga que a gente tem que curtir o processo. A caminhada. Então é um passinho de cada vez, um degrauzinho que a gente vai subindo, sabe? E é gratificante ver essa evolução. Com certeza. E não só em mim, né? Eu vejo hoje nos alunos, assim, como que dá pra ver que eles evoluem e quando eles dão um feedback, sabe? Nossa, eu não conseguia fazer isso, agora eu tô fazendo. Nossa, é muito bom. É muito legal. E a gente fala isso muito aqui também no treinamento esportivo, nos treinos de crossfit, competitivos, isso você falou do processo. Que assim, a caminhada ela tem que valer mais do que o destino. Porque você passa muito mais tempo na caminhada do que no destino. Sim. Então o destino que é um campeonato de final de semana. Pô, e quanto tempo você treinou pra chegar ali? 4 anos? E aí 5 anos? Pode ser que você chegue lá e dê alguma coisa de errado, acontece. Né? Então assim, a caminhada tem que valer a pena, né? Vamos começar a explicar um pouquinho as diferenças dos tipos, só para o pessoal poder mais ou menos situar. Os tipos de yoga, explica um pouquinho essa diferença, o que é cada um. Então, quando eu fiz a primeira aula lá foi de Vinyasa, eu comecei a praticar Vinyasa e depois eu fiz algumas aulas com outros professores, né, encaixando em alguns horários assim para mim, e aí que eu fui conhecendo mesmo. Então, a prática do Hatha Yoga O Hatha é o mais famoso? O Hatha Yoga é de onde surgiu o yoga. Então, assim, eu fui pra Índia em janeiro de 2020, antes da pandemia. Fiquei lá um mês. Pegou assim o último. Tipo isso. A gente tava na Índia. Quando a gente voltou, eu fui com 2 amigas. Quando a gente voltou, o pessoal nos aeroportos tudo de máscara e a gente nem sabia. Porque aqui no Brasil não existia Covid ainda, né? Mas lá na China já tinha. Então, assim, a gente não sabia o que estava acontecendo. Mas aí a gente voltou da Índia. Não, tô falando da Índia. Quando a gente foi pra Índia, eu vi, você vê que lá eles têm aulas de Hatha Yoga e Ashtanga. São as 2 linhas do yoga que vieram da Índia. Depois... Então as duas são as mais tradicionais, né? Sim, Hatha e Ashtanga. Isso, são as mais tradicionais. Sendo que o Hatha Yoga é uma prática mais tranquila, que você fica mais na permanência, na postura. Então, é uma prática mais leve, vamos dizer assim. O Ashtanga é uma prática mais intensa e é uma sequência fixa. Então, você faz aquela série... Sempre igual. Isso, só que você vai evoluindo aos poucos. Então, a pessoa que começar a praticar um Ashtanga hoje não vai fazer a série inteira. Ela vai começar, o professor vai ensinar para ela vai decorando aquela série e aos poucos ela vai evoluindo. Então, se você entra numa aula de Hatha Yoga, estão todos os alunos na mesma postura, o professor guiando e todo mundo igual.
Se você entra numa sala de Ashtanga, cada um tá numa postura diferente. Porque as pessoas vão decorando a série e vão fazendo no seu tempo. Fica entendi. 5 respirações em cada postura. Fez Cada cinco, pessoa tem um tempo de respiração. Então o professor tá ali e vai ajudando um por um individualmente. Né? Diferente do Hatha Yoga. Então lá na Índia, a gente era um curso de multi-style yoga. Então tinha aula de Hatha e de Ashtanga com professores indianos. A aula de Vinyasa era com um professor do Canadá. Então o Vinyasa foi uma prática ela veio do Ashtanga, mas sem sequência fixa. A gente pode fluir. Então cada aula Mas ela surgiu também na Índia ou não? Ela surgiu já... Eu acho que, pra te falar a verdade, eu nem sei, mas pra mim foi no Ocidente. Entendi. Então, assim, não é daquele lado de lá, sabe? É tipo o cream cheese que a gente coloca na comida japonesa aqui, né? Veio o sushi, veio o sashimi e a gente colocou o cream cheese. Tipo Aí e a comida japonesa, né? Só que não. Tipo isso. Mas então não surgiu na Índia, aí surgiu em alguma adaptação em outro lugar. Sim. Então, assim, hoje em dia, se você viaja pra Europa, por exemplo, quando eu fui pra Inglaterra, eu fiz aula de Vinyasa lá. Entendi. E é o mais comum. Sabe? Pelo menos assim, lá foi nesse espaço que eu fui, tinham vários tipos de aula que mais tinha era de Vinyasa. Então, dependendo do professor, a prática pode ser um pouco mais intensa ou não, né? Com mais permanência ou não, mas é uma prática mais fluida do que o Hatha e não tem a sequência fixa que tem no Ashtanga. Entendi. Né? Além dessas três, tem mais. O Iyengar, que trabalha muito a parte de alinhamento, que usa muito os props, que são os bloquinhos, o cinto, almofadas, bolster, cadeira, para trabalhar mais o alinhamento na postura. Você fala alinhamento, é tipo a pessoa melhorar a postura corporal mesmo. Isso, ela fica na postura por mais tempo. Então, assim, vai pegando em cada detalhe, sabe? Tipo assim, você começa lá da base, aí seu pé tem que estar bem alinhado, não pode estar um pouquinho pra dentro, tem que alinhar o pé, depois o joelho, aí o quadril, e você vai alinhando o corpo na postura. Então, é mais permanência, não é que é leve, não. É intenso, dependendo da postura que você tá, né? Que você tem que ficar na postura, trazendo consciência pra cada parte do corpo. Lá no Namá tem uma aula, que a gente não chama de Iyengar, a gente chama de alinhamento. Ah, tá. Né? Então, assim, as pessoas vão mudando os nomes também, né? Vão criando coisas novas. Pra ficar mais fácil também das pessoas se identificarem, falar. Fala pro outro assim, eu faço a... O que você faz? Eu não entendi. Então, dá um nome também. Inventa o nome, Tem a prática de Hot Yoga, que é feita numa sala aquecida. Essa prática surgiu com o Bikram, que foi o cara que criou, né, a prática na sala aquecida. É uma série fixa. Mas é uma série fixa de algum dos outros ou uma série fixa diferente? Ele criou essa série que chama, a prática dele chama Bikram Yoga, que é feita numa sala aquecida. Aquecida até quantos graus? 40 graus. Tem que ser tipo 40. Isso, E aí, aqui em BH, tem o Espaço Namá, que tem a sala aquecida. No Rio de Janeiro é só fechar a porta, fechar a janela e pronto. Pode fazer em qualquer Já lugar. dá uma sauna, Mas lá no Rio tem também, né? Só que a aula que a gente dá aqui no Namá, a gente não chama de Bikram, porque a gente não segue a série igual exata, isso. Porque é muito difícil? Não, porque a gente fez algumas variações, né? Então a gente chama de Hot Yoga, que é uma prática feita na sala aquecida. E daí a gente começou a dar aula de Vinyasa também na sala aquecida, que a gente chamou de Warm Flow. Ao invés de 40 graus, a gente coloca a sala a 37 e a prática é mais fluida. E qual que são os benefícios dessa específica? Só pra gente da sala aquecida? O porquê por que ele criou isso na sala aquecida? Quando o corpo está mais aquecido, a gente tem mais mobilidade. Isso. Então ajuda a gente a ir além nas posturas, né? A ideia principal é essa. E o fato de suar. Quando a gente sua, a gente elimina toxinas através do suor. Pra fora, então essa é a ideia mesmo. De deixar o corpo ir e eliminar as toxinas. Tem gente que ama e tem gente que não se adapta. Porque quando você entra na sala... Claustrofóbico. Tem gente que não gosta de sauna, né? Então Isso. Deve ser mais ou menos parecido. Você entra na sala, você já tem aquele choque, assim, né? Mas o negócio é você estar presente, se conectar com você e respirar. Porque se a pessoa fica um pouco desesperada, ela não consegue ficar lá dentro. Tem alunos que no meio da aula saíam. Hoje em dia não está tendo essa aula aqui, porque a gente tem que dar aula com porta e janela aberta, então a gente não está usando mais o aquecimento. Está tendo só aula de vinyasa, não mais aquecida. Mas quando era aquecida,
a gente tinha alunos que no meio da aula saía um pouco, respirava lá fora e voltava. Não é o ideal, porque você dá um choque térmico. O ideal é dar a sequência inteira, né? Mas acontece e tá tudo certo, sabe? Eu falo que a gente pratica yoga para ser feliz, não para ficar se cobrando, se julgando ou se comparando. Né? Então, tá ali na prática, faz o que for bom para você, tá cansado, para, respira. Né? Eu acho que existem vários tipos de atividade. Eu tava um dia fazendo uma aula de Muay Thai e o professor tá lá no final, tava morrendo. Ele, vai, força. Tipo CrossFit, né? Que o povo quer motivar mesmo o outro. Vamos lá. Aí ele, faz igual você fala com seus alunos. Aí eu parei, mas eu falo que pode descansar. Eu falo que pode deixar pra lá. Isso, não precisa terminar. Não é um ódio que você tem que ir até o final. Mas tudo bem, entendeu? Eu acho que, assim, ali no caso do yoga, né, é essa a ideia. Você poder fazer o que tá bom pra você naquele momento. E não é que você fez uma prática maravilhosa ontem, que hoje ela vai ser maravilhosa. Às vezes o corpo tá mais cansado, depende da sua alimentação, né, de tempo que você conseguiu dormir. Então, se o corpo tá descansado ou não, a prática não vai ser a mesma. Sim. Por mais que por exemplo, no Ashtanga, que é a mesma sequência, a gente fala, você faz todos os dias a mesma coisa. A sequência das posturas, sim. Mas cada dia o meu corpo tá de um jeito. Então a prática é diferente todos os dias. Né? Então, assim, é pra se sentir bem. Você já ouviu falar de uma técnica de respiração que chama Wim Hof? É o nome de um cara. Não. Wim Hof. Esse Wim Hof, ele até era conhecido, muita gente chama de The Iceman, porque ele bateu recordes de ficar mais tempo no gelo, mais tempo sem respirar, não sei quantos minutos debaixo d'água, já fez apresentação em circo, e depois dele ser tão extraordinário isso, ele foi pra ciência, estudaram ele em laboratório, o que ele fazia, e aí ele passa cursos, técnicas e etc. de respiração. E a primeira coisa que ele fala assim, falou, você tá conhecendo o método hoje, é o seguinte, tipo, não força. Vou ficar aqui vou fazer tantas respirações e ficar sem respirar. Não é pra você depois e tipo assim, não querer, você vai querer ter raiva de mim. Não deve ser ter raiva de mim, é pra você assim, se descobrir seu corpo. Então assim, não força. Então, ele repete esse não força assim muitas vezes, né? A gente falou de 5 tipos até agora. São esses ou tem mais algum? Pois é, então assim, vão existir vários tipos. Existe o Rocket Yoga, que é uma prática que veio também do Ashtanga, que é uma sequência fixa, mas a gente pode mudar umas coisinhas, não é tão rígido assim, igual o Ashtanga, porque as práticas, às vezes, que é uma prática guiada, né? É uma série fixa, mas é guiada. Então, a prática demora, dependendo, 1h30, e se a gente tira algumas posturas, a gente faz aula de 1 hora. Então, o Rocket Yoga. Lá no Namá, o Gui dá uma aula que ele intitulou de Intense Yoga, que é uma aula intensa, no começo era Vinyasa, e ele resolveu mudar o nome. Então chama de Intense Yoga. Existe Power Yoga, que também é um Vinyasa mais forte. Eu acho que no final das contas é tudo a mesma coisa. Porque a gente faz, as posturas são as mesmas, o que vai diferenciar ali é o tempo de permanência, né, em cada postura, se é sequência fixa ou não, se você pode fluir conectando as posturas de forma diferente, e cada um indo no seu tempo. Então, assim, se falar assim, eu faço Hatha Yoga e eu faço a postura do guerreiro. Eu faço Vinyasa, eu também faço guerreiro, eu faço Ashtanga, eu faço guerreiro. Na prática de alinhamento tem o guerreiro, no Rocket, no Power, sabe? Então, as posturas vão ser as mesmas, vai diferenciar isso, a intensidade, a permanência, a forma de conectar uma na outra. Entendi. Mas existem inúmeros tipos de prática que eu nem conheço todas, que no fundo vai ter coisa que vai ser muito parecida. Entendi. E falando de tipos de prática, como é que é a rotina, vamos pegar tanto de um praticante, então de um praticante, eu quero começar, a pessoa começa ali 1 vez, 2, 3, tem o que é indicado e como que é a sua também, olha, eu dou aula, eu tenho a minha prática que eu faço tanto tempo, eu faço as aulas lá, como é que funciona assim, tanto para um iniciante quanto para uma pessoa avançada? Às vezes as pessoas me perguntam isso, mas eu tenho que praticar todos os dias? Eu falei, seria o ideal do mundo, né? Mas não precisa, não é assim. Eu acho que a pessoa que consegue encaixar ali no seu dia a dia, fazer a prática, se fizer 1 vez por semana já tá bom, é melhor do que nada, né? Mas se você conseguir fazer 2, 3 vezes, você vai conseguir ver a mudança no seu corpo, a evolução, né, nas posturas mais rápido. Então,
quando eu dava aula presencial, né, nos outros espaços, eram 2 vezes na semana que os alunos eram fixos. Então, assim, pra mim tá ótimo. A pessoa fazia 2 vezes na semana, ela às vezes intercala nos outros dias outras atividades que ela gosta, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta. Então, assim, acho que o yoga é maravilhoso, sim, todo mundo deveria praticar, mas não deixar de fazer outras coisas. Então, se eu te falar, você tem que praticar yoga todos os dias, às vezes você vai deixar de fazer uma coisa que você gosta, porque o horário que você tinha, você vai praticar yoga. Então, não é pra ser isso. Então, assim, não existe certo e errado, tá? Então, você quer fazer 1 vez na semana, ou 2, 3, ótimo. Se você puder fazer 5, 6 vezes, ótimo também, né? Lá E são sempre aulas de aproximadamente 1 hora, 50 minutos? Sim, A isso. prática, né? O tempo de prática dessa sequência? Depende, né? Assim, por exemplo, as aulas fixas que tem professor guia, normalmente 1 hora. 1 hora. Vai ter lugar que você vai ser 1h15, tem professores que o guia gosta de dar uma aula de 1h30. Entendi. Mas as minhas Aproximadamente. aulas, eu dou aulas de 1 hora, as minhas aulas de vinyasa têm 1 hora. Quando eu pratico Ashtanga, eu pratico 2 horas. Né? Então, eu pratico Ashtanga 2 vezes na semana, às vezes 3. E nos outros dias eu pratico vinyasa. Então, eu intercalo. A minha prática pessoal, eu intercalo. Entendi. Quando eu faço vinyasa, é 1 hora só. Tem dia que tá corrido, eu vou ter outras coisas pra fazer. Se eu fizer 40 minutos, meia hora, tá ótimo, entendeu? Eu não fico me cobrando. O ideal é isso, não me cobrar, né? Às vezes eu falo, nossa, fico me sentindo culpada. Mas não é pra ser, é pra ser leve. Né? Assim, eu acho que a gente tem que respeitar o corpo. Fazer o que você fala com seus alunos, né? Igual pois fala, é. Aí você faz. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Leve, sem se cobrar. Porque cada dia é um dia, né? Então, assim, eu tô dando aulas online, tem dia que eu dou aula 5 horas da manhã. Então, nesse dia que eu acordo mais cedo, eu fico mais cansada. Então, às vezes, a prática... Aí, nesses dias, eu pratico vinyasa, que é menos tempo. E aí, depende da prática. Como o vinyasa eu posso fluir da forma que eu quiser, eu faço algumas posturas, às vezes, mais puxado, outros dias menos puxado, né? Mas eu acho que é importante a gente mexer o corpo. Sim, né? Com certeza. E sobre esse tempo de prática, vamos quebrar um pouco os movimentos e entrar um pouquinho no que te chamou a atenção lá atrás, que era a posição invertida, né? Que você dá curso de posição invertida, que, vamos dizer assim, uma especialidade sua. Ela é tipo uma das posições. Existe essa quebra de posições, existe uma demanda mais muita gente quer fazer isso, então por isso surgiu essa demanda de aprender exclusivamente essa posição. Como é que funciona treinar separado para poder, às vezes, evoluir no todo? Nas minhas aulas de vinyasa, a aula dura 1 hora. No final da prática, antes do relaxamento, eu dou alguns minutinhos para as pessoas fazerem as invertidas. Mas eu deixo bem claro que ninguém é obrigado a fazer, né? Eu falo que a maioria dos alunos gostam, mas a pessoa às vezes não quer, não precisa fazer. Existem algumas invertidas diferentes, né? Com o apoio da cabeça, ou só os antebraços, ou as mãos, no caso a parada de mãos. Então, assim, muitas pessoas vieram praticar comigo porque querem fazer as invertidas. Então, no final das aulas eu sempre dou. Mas teve muita procura. As pessoas, eu quero fazer invertida. E aí não tinha uma aula específica para isso. E aí eu comecei, eu morava no Rio ainda, né, na época, e uma aluna minha falou assim, por que você não faz um workshop de invertidas? Ela que me deu a ideia. E aí eu falei, será que o pessoal vai querer, né? Porque só isso, fazer só isso, cansa você ficar só fazendo, ficar de cabeça para baixo, né? Eu falo que a prática prepara o corpo. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu quero fazer invertida. Eu falei, pratique, porque a gente vai fortalecer, vai ganhar alongamento para ajudar lá na invertida. Então, os workshops começaram porque as pessoas queriam ficar de cabeça para baixo, né? E eu falo sempre nos inícios dos meus workshops que quando eu procurei yoga foi porque eu queria ficar de cabeça para baixo. Então, eu não tinha medo de me lançar numa parada de mãos. Mas a primeira vez que meu professor me colocou de cabeça para baixo numa invertida que a gente chama de Sirsasana, que é com o apoio da cabeça no chão e os antebraços assim, eu fiquei com medo. Eu levei as pernas para cima, ele me segurou e eu falei, não me solta, por favor, que eu vou despencar. Então, assim, a consciência corporal de saber onde colocar a força, né? Que a força, o peso não é para estar na cabeça. A gente empurra os braços contra o chão, traz a consciência para o abdômen, né? As pernas firmes. É um conjunto. Então, isso a prática vai te preparar, né? Você vai fortalecendo
se você fizer uma prancha, né, durante a prática, outros movimentos vão te fortalecer para você conseguir ficar na invertida. Então não é só ficar fazendo a invertida 50 mil vezes, sabe, de qualquer jeito. É trazer consciência para o corpo para depois chegar lá. Então eu comecei a dar os workshops, e aí eu ensino nesses workshops as 3 invertidas, sem variações. Porque a gente tem várias variações, né? A gente pode mudar a posição das pernas quando a gente está de cabeça para baixo, mas o foco do workshop é a primeira invertida com o apoio da cabeça, e tem muita gente que não é do yoga que me procura, querendo participar. Às vezes a pessoa faz crossfit, às vezes a pessoa faz pilates. Faz de mão, e aí quer fazer também. Então, assim, o workshop é para todos, não é só para quem pratica yoga. E aí a gente trabalha essas invertidas com o apoio da cabeça, dos antebraços e a parada de mãos, buscando o alinhamento na postura, né? E aí buscando ficar o mais reto possível com as pernas por enquanto, né? Isso, essa é a ideia do alinhamento, porque chutar as pernas, né? Lançar as pernas e chegar lá, muita gente consegue. Então, se você não chegar lá com consciência da base firme, né, do corpo ativo, você não vai permanecer. Então eu falo assim, não adianta ficar só chutando as pernas, vamos com calma, né? Vamos construir uma base firme, vamos levar o quadril para depois subir as pernas. Então assim, no workshop eu ensino a preparação das posturas e falo, gente, não é porque vocês estão fazendo um workshop de 2 horas que vocês vão sair daqui, tipo, no handstand walking. Sai andando. Né, não vai... O que eu conquistei em 7 anos, vocês querem fazer em 2 horas, né? Então, a permanência na postura... A ideia é, tipo, aprender as progressões e a pessoa dar uma sequência naquelas progressões depois, pra ela poder treinar e praticar com mais consciência e com mais segurança. Sim. Né? Se você tem uma base firme, você sabe aonde colocar o peso, a força, você vai treinar com mais segurança. Entendi. Né? Porque cair faz parte, mas a gente tem que saber cair também. Sim. Pra não se machucar. Igual luta, né? Judô e Isso. tudo. Primeiro ensina, assim, eu vou te ensinar como é que você vai cair. Agora você já pode tomar um golpe, né? Então, no workshop, o foco é trabalhar a preparação da postura para a pessoa subir com alinhamento. E tem alguma outra posição que é muito demandada, que tem, vamos dizer assim, as pessoas gostam até de treinar ela separado, ou um foco mesmo, assim, que você percebeu recentemente é a invertida? Eu dou workshops também de arm balance. São posturas de equilíbrio sobre os braços. As invertidas são arm balance, porque a gente está com apoio dos braços, mas existem várias outras posturas de equilíbrio sobre os braços no yoga. Que aí são as posições de perna que fica parecendo escorpião, a outra perna parecendo a postura do corvo, não sei se você conhece, no yoga a gente chama Bakasana, os joelhos apoiam nos braços assim, os pés saem do chão. Entendi. Então, tem várias posturas de equilíbrio sobre os braços que são desafiadoras, né? Muitas pessoas têm medo de rosto no chão, às vezes não tem força ainda para sustentar o peso do próprio corpo nos braços. E aí eu ensino, nesse workshop de arm balance, eu ensino passo a passo para chegar nessas posturas. Mas é aquela mesma coisa, a gente precisa de uma prática, né? Porque não é a pessoa que nunca fez nada vai chegar lá no workshop e vai conseguir fazer? Talvez sim, mas provavelmente não. Porque ela precisa de um trabalho de força, né? Sim. Então, com a prática, ela vai fortalecer para depois construir essas posturas. E falando sobre dar sequência, tempo que a pessoa precisa e até consciência corporal, uma coisa que ajuda muito é uma alimentação saudável, né? Então, a gente vai entrar agora um pouquinho também assim, o que o yoga assim, preconiza, o que vocês acham assim, da importância da alimentação para te ajudar a fazer isso. Porque uma pessoa ficar invertida, se ela está com um sobrepeso muito grande, será que ela vai conseguir? Será que vai ser difícil? Será que ela não tem que acompanhar também e buscar um equilíbrio corporal também? Então, fala um pouquinho assim da alimentação, tanto sua, tanto que é indicado para as pessoas. Eu acho que a gente faz qualquer tipo de esporte, qualquer tipo de atividade, né, para cuidar do corpo, da mente, e a alimentação faz parte disso mesmo. Então, assim, não acho que a gente precisa ser muito rígido, né? Eu acho que a gente... É importante a gente se alimentar bem. Mas no caso do yoga, tem linhas do yoga. Até esqueci de falar quando a gente falou dos tipos de yoga lá do... De todos os tipos que tem, eu esqueci o nome agora. O da Índia? Não. The Rose, método The Rose. O The Rose criou essa linha do yoga e hoje em dia ele se auto-intitula método de alta performance. Ele saiu do yoga. Entendi. Né? Então, para fazer formação
no método The Rose, que é Swastika Yoga, a pessoa tem que ser vegana. Então, ou vegetariana, não sei te falar a verdade. Mas então assim, tem muita gente que fala isso, pra você praticar yoga você tem que ser vegetariano, ou você tem que ser vegano. E no começo, quando eu fiz a minha formação, a minha primeira formação, né, que eu fiz algumas já, a minha primeira formação, a professora nunca falou sobre alimentação. Existe a medicina do yoga, que é a Ayurveda, que realmente as pessoas que praticam isso, né, são vegetarianas. E aí no começo eu me cobrava, me julgava, eu falava, nossa, eu preciso ser vegetariana para poder dar aula de yoga. Depois eu fui abrindo a cabeça e falando, gente, não tem que ser nada, sabe? Eu tenho que me sentir bem comigo mesma. E aí fui deixando isso e fui conhecendo outras pessoas, sabe? Que também não são vegetarianas. Eu não sou aquela fã de carne, de ir num rodízio de carne, mas eu como carne. E não me culpo por causa disso, né? Assim, eu acho que se a gente pode diminuir, ótimo. Mas tem gente que eu conheço que parou de comer carne e aí foi fazer os exames, estava tudo alterado. Então, assim, se você quer parar, você tem que ter um acompanhamento, né? Então, eu acho legal ter um acompanhamento de nutricionista, mas não para ser aquela coisa muito rígida. Então, eu falo que eu me alimento bem, mas sem me cobrar demais, sabe? Então, assim, eu como de tudo. Sou chocolatra, então assim, é difícil pra mim, sabe? Falar assim, não posso comer chocolate. Eu como, mas tento não exagerar, vamos dizer assim, né? Eu como um pouco porque se eu falar que eu não posso, aí quando eu comer eu vou comer demais. Entendi. Então assim, eu acho que é um equilíbrio, sabe? A gente fazer atividades, mas poder além alimentando bem, mas poder comer algumas coisas que você gosta, assim. E principalmente assim, imagino que por essa linha natural seja assim, evitar, igual é falado em vários outros esportes, evitar o máximo possível alimentos industrializados, Sim. Processados. Isso é para ser uma alimentação saudável, né? Sim. Você conseguir comer coisas mais naturais mesmo e evitar as coisas mais industrializadas, né? Comer as coisas sem código de barra. Tipo, descascar mais, desembalar menos, Isso. igual os franceses falam. E você falou que você tentou por um tempo ficar sem comer. Como é que foi essa experiência? Como é que você sentiu com o seu corpo? O que? A carne? A carne. Na verdade, por exemplo, eu já fiz alguns retiros. A formação lá na Índia, a gente ficou um mês sem comer carne. Não é ruim pra mim. Eu posso... assim, eu não sinto falta. Sim. Não sinto falta. Mas no dia a dia é difícil a gente conseguir manter essa alimentação, sabe? Então assim, quando eu fiquei um mês na Índia sem comer carne. Quando eu voltei, eu falei assim, eu não vou voltar a comer. E aí, depois eu comi peixe. Aí um dia, tinha um negócio lá com carne, aí eu comi. Então assim, mas sinceramente, no meu corpo, eu não sinto diferença. Porque tem gente que fala assim, quando eu como carne eu fico pesado, me sinto mal. E eu acho que cada corpo é um corpo, né? A pessoa reage de uma forma. Mas lá no Rio, esse meu professor que eu já falei, o Luiz, ele já foi um tempo vegetariano, depois ele voltou a comer peixe. E ele falou que a carne deixa o corpo mais rígido. Não sei se porque eu tenho um alongamento bom, né? Eu tenho bastante flexibilidade, eu não sinto isso. Então, assim, quando eu tava na Índia, eu fiquei um mês sem comer carne. Quando eu voltei, que depois eu voltei a comer carne, assim, mas eu como pouco, eu não como muito. Não acho que eu perdi flexibilidade, entendeu? Pode ter gente que vai sentir mais essa diferença. Porque é uma digestão mais difícil, né? Isso eu ia perguntar. O yoga, ele preconiza muito também pela parte, vamos dizer assim, energética do negócio. Então, assim, é um outro animal, você tá colocando pra dentro, tem a energia dele, tem a sua energia. Não é uma coisa muito falada. Por exemplo, nos cursos de formação que eu já fiz... Não falam abertamente. Não falaram. Nem na Índia. Que a gente tinha uma alimentação vegetariana dentro do ashram lá que a gente estava fazendo o curso. Mas eles não falavam, não pode comer, entendeu? Sim. Então, não... Eu nem sei te falar se os professores realmente são vegetarianos, todos. Entendi. Porque eles nunca falaram sobre isso. Mas, eu acho, gente, que
essa questão dos animais, né? Se a gente pode evitar, ótimo, porque realmente o que acontece, que a gente vê aí, é triste. Mas, que nem essa menina que eu conheço, ela parou de comer carne, quando ela foi fazer os exames, estavam toda alterada, e a médica falou pra ela, você tem que voltar a comer carne. Então, assim, ela voltou devagar, comendo pouco, mas porque ela precisava daquilo. Então, eu já até fiz um tempo de crossfit lá no Rio, e a gente fez aquela dieta paleo. Sim. Então, eu fiquei pensando, gente, será que vai dar certo isso? Mas não me senti mal, sabe? E eu acho que é a gente tentar nutrir o corpo da melhor forma possível. Né? Assim, se respeitando as vidas, mas cuidando da sua saúde. Sim. E uma forma de cuidar muito, muito, muito grande, que também é uma das coisas do yoga, é a parte meditativa do yoga, né? Até algumas pessoas que fazem, eu não sei se são pelos todos os estilos que tem diferente de yoga, né? O Power Yoga. Não é porque eu faço yoga eu sou zen, não. Eu posso ficar com raiva, eu fico nervoso, eu brigo, eu tenho que andar flutuando, né? Sabe o que eu faço? O meu irmão fala isso, esse povo acha que você é zen, você é uma bruxa. Uma opinião de irmão não pode contar, não, porque com o irmão a gente é diferente. Pois é, mas ninguém é zen, nenhum professor é zen. Tem uns professores mais tranquilos, não só professor de yoga, né? Na vida, no nosso dia a dia, a gente conhece pessoas mais tranquilas que outras. E aí eu falo que eu pratico yoga para tentar um dia ficar mais zen, né? Mas o negócio é a gente se conectar com a gente mesmo e com a respiração, né? O caso da meditação aí, a gente fala que a prática do yoga é uma meditação em movimento. Então, se você está presente... Meditação, eu sei que existem várias formas de definir diferente. Sim. Mas assim, a forma que eu já vi, que eu identifiquei mais assim, você estar presente no momento. Isso. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Porque a gente fala assim, eu tenho que sentar, fechar os olhos e ficar parado lá. Não necessariamente, né? Se você está presente, meu professor lá do Rio falava muito isso, se você está lavando louça e está prestando atenção no que você está fazendo, você está meditando. Sim. Então, quando a gente fala que a prática é uma meditação em movimento, é isso. Você estar presente, se conectando com o seu corpo e a sua respiração. Quando eu estou guiando uma prática, eu vejo claramente os alunos que estão presentes e os que não estão. Porque eu falo, traz o pé direito entre as mãos. Tem gente que olha para o lado para copiar o coleguinha. Tem gente que olha para mim e eu não estou nem fazendo a postura e a pessoa quer me copiar. E tem gente que escutou. Não é difícil trazer o pé direito entre as mãos, sabe? Quando a gente está na postura do cachorro olhando para baixo. É uma coisa, tipo assim, se você pensa, qual que é o meu pé direito, eu vou trazer ele entre as mãos. Então tem gente que tem essa necessidade de ficar olhando porque ela não está presente. Ela está viajando outras coisas lá e não sabe o que tem que fazer. Sim. Então, quando você consegue fluir na prática, né? Às vezes eu demonstro algumas posturas sim durante as práticas, mas eu não faço a aula inteira, né? Eu tô vendo os alunos e ao mesmo tempo, se precisar demonstrar, eu demonstro. Mas o aluno que quer olhar o tempo todo para copiar, lógico, quem está começando vai ter mais necessidade de olhar porque é novidade. Mas a ideia é que com o tempo de prática, a pessoa consiga escutar só o professor e deixar o corpo ir. Então, se você está presente ali, sabendo, escutando e executando. Né? Por isso a gente fala uma meditação em movimento, que você está prestando atenção no que você tem que fazer e se conectando com o seu corpo. Mas nas minhas aulas, eu gosto muito de começar com os olhos fechados, é um momento de conexão. Eu não chamo de meditação, mas é um tipo de meditação porque você vai prestar atenção na sua respiração. E aí eu vou falando, sabe? Traz atenção para a sua coluna alongada e a sua respiração, traz atenção para o tronco crescendo. Eu vou guiando assim. É um tipo de meditação para a gente começar a prática. Porque às vezes a gente chega da correria, do dia a dia, entra na sala de yoga e agora? O que eu estou fazendo aqui? Né? A cabeça demora a estar presente ali. Sim. Então, esse momento de conexão eu acho importante. Aí tem a prática e no final o relaxamento. O relaxamento é outra coisa, que tem pessoas que se entregam, realmente, estão ali sem saber o que está acontecendo lá de fora, e tem gente que não consegue ficar parada. Né? Então, é um tipo de meditação também. Existe o Yoga Nidra, que é um outro tipo de yoga também, eu não falei de todos, tem muitos. O Yoga Nidra é uma prática de relaxamento, que é você ficar em Shavasana, que é deitado, sim, que é a postura de relaxamento.
E é tipo uma meditação guiada. Então é uma prática de yoga que não tem asanas, que são as posturas. É só ficar deitado, com o corpo relaxado, mas você vai prestando atenção no que o professor tá, para onde ele tá te guiando. Então é uma meditação guiada. Mas também tem a meditação de você sentar sozinho ali, respirar e se conectar com você. Além, pode ser meditação guiada ou não, só em silêncio. Então existem realmente vários tipos de meditação. No começo pode ser muito desafiador, é muito mais fácil fazer uma prática de yoga, que eu falo que é uma meditação em movimento, do que eu sentar e ficar parada. Porque no movimento você tem que estar tão presente para poder, às vezes, conseguir fazer um movimento, que você fica presente. Isso. Porque é muito difícil. Se você não estiver presente, você não vai vou andar de bicicleta aqui, prestando atenção, fazer uma trilha de bike, você viajou, você cai de cara no chão, então você está presente. Mas o sentar e ficar parado, você deixa sua mente... Já teve época que eu acordava de manhã 20 minutos antes da hora que eu tinha que acordar para eu fazer uma meditação. Isso que eu ia perguntar, como é que é a sua prática de meditação sem ser em movimento? Física. Pois é. Então, assim, nessa época, eu acordava mais cedo, sentava na cama mesmo, né? Fechava os olhos, me respirava e fazia uma meditação comigo mesmo. Eu não colocava nenhum áudio, né? Uma meditação do Theta Healing, que eu me guiava para conectar. Então, assim, que eu fiz o curso, mas não atendia, então era só para mim mesmo. Tem essa prática no Insight Timer, já viram lá. Então, assim, eu era uma coisa que funcionava. Eu ficava 15 minutos, às vezes 20 minutos, né? Sentada ali, respirando, trazendo atenção. É lógico que a mente, às vezes, vai longe e aí você traz de volta. É isso que é a ideia, né? Não quer dizer que você não vai pensar em nada, mas é voltar pro aqui e o agora, que é a ideia da meditação. Então, fiz isso muito tempo, mas depois eu comecei a parar, fazia de vez em quando, e aí fui deixando. Então, hoje em dia, quando eu acordo, não fico esse tempo todo, às vezes eu fecho o olho com 1 minuto, sabe? Eu nunca saio da cama sem dar uma boa espreguiçada e uma leve alongada de manhã, tipo, antes de levantar mesmo. Então, isso já é uma forma de prestar atenção na minha respiração, no meu corpo. Depois eu sento, fecho os olhos. Não fico parada, assim, mas não fico sem pensar em nada, sabe? É um momento de me conectar comigo, perceber o meu corpo, a minha respiração, fazer alguns agradecimentos, e aí eu levanto. E aí eu levanto da cama, né? Então, assim, é um momento meu comigo mesmo, mas não me cobro de ficar mais aqueles 15 minutos. Eu acho que se a pessoa tem a disponibilidade, ótimo, sabe? Mas às vezes eu vou dar aula muito cedo, então fica muito corrido e eu parei com isso, assim. Mas eu falo que o momento que eu consigo fechar o olho, assim, fechar os olhos e respirar, sabe? Até durante as aulas, eu dou aula. Não faço a prática toda junto com os alunos, a não ser na minha turma do Zoom, que é online, aí eu faço a aula inteira. Quando os alunos estão em relaxamento, eu fico sentada, muitas vezes eu fecho os olhos e é um momento comigo ali. Apesar dos alunos estarem lá deitados, eu tenho um tempo, né, que eu deixo a música do relaxamento, e aí é o momento que eu paro ali, respiro e... E também faz a sua. Isso. Então, assim, tem horas que eu fecho os olhos e falo assim, não acaba não, música, sabe? Não é o meu relaxamento, é na aula com os meus alunos, mas é um momento que é bom ali, de parar e respirar, sabe? Sem estar com a mente longe. E você faz também essa meditação no final das suas práticas? Você faz 2 horas, no final você emenda uma meditação? É o relaxamento, né? Tem o Shavasana, sempre faço. Eu vou te falar que o dia que eu termino a prática e saio correndo para fazer outra coisa, eu fico exausta durante o dia. Quando eu deito ali, que seja 2 minutos depois da prática, é outra coisa. Assim, parece bobagem, mas faz diferença. Para mim faz diferença. A gente fala que nesse momento de relaxamento é onde a gente absorve os benefícios da prática. Então você faz uma prática mais intensa, sabe? Que você sua, né? Você cansa. E aí quando você deita e relaxa, o corpo vai absorvendo aqueles benefícios. Então é um momento que a gente fala que é necessário. Sim, tanto benefícios cognitivos de armazenar aquelas posições, armazenar o que você fez, quanto os benefícios de relaxamento. E falando em benefícios, o que você falaria assim que transfere para o seu dia a dia os maiores benefícios dessa meditação, dessa parte de ser presente? E isso, assim, eu falo que não adianta a gente falar, né? A gente tem que sentir.
Parece bobagem, mas você fala... assim, um dia eu fui dar aula no Vila da Serra, quando eu voltei, tava um trânsito na Nossa Senhora do Carmo, tudo parado. Na verdade, eu tava vindo pelo Belvedere. Então, eu entrei pra uma rua ali do Belvedere, tava o pôr do sol. Eu parei o carro, o trânsito tava todo parado. Eu entrei na rua assim, parei o carro e fiquei vendo o pôr do sol. Falei, gente, isso é uma coisa muito... assim, eu consegui ver um lado bom da coisa, sabe? Eu tava estressada por causa do trânsito. E eu acho que isso, a meditação faz a gente perceber se enxergar, sabe? Assim, eu tô no momento que eu tô com raiva, tô nervosa, porque acontece com todo mundo, eu posso parar, respirar e tentar ver uma outra coisa que eu posso fazer pra melhorar aquilo, né? E eu acho que isso é da meditação. Quando você consegue se conectar com você consegue enxergar outros lados, né? Eu sei que a gente fala, good vibes, tá na moda, né? Vamos ver o seu lado positivo das coisas, mas não é fácil. Não é fácil a gente ver isso. E assim, dá importância para coisas pequenas, sabe? Então, no momento de estresse, de tá acontecendo alguma coisa... outro dia minha sobrinha fez um negócio lá e ficou com medo, tipo assim... Ai, tia Fê, olha o que aconteceu, achando que eu ia brigar com ela. Eu falei assim, Duda, isso não tem importância, sabe? Tipo... É coisa material. E a gente dá muito valor para as coisas materiais e eu consegui, acho, desapegar um pouco dessas coisas, sabe? Questão de carro, sabe? Tipo, você fala assim, arranhou a porta do meu carro. Ai, daí, gente? O que vai mudar? O carro serve pra andar de um ponto A pro ponto B. Eu acho que quando eu comecei, na época, quando eu comecei a dirigir, eu tinha medo de acontecer alguma coisa com o carro, porque, meu pai vai brigar, meu irmão. Mas, gente, hoje em dia... Nossa, eu não ligo mais pra essas coisas, não. Não mesmo. Bem legal. Eu tô achando até melhor andar de bicicleta do que de carro. Tem uma frase muito legal, assim. Na verdade, é um vídeo do Murilo Gun, que ele fala assim, a gente preocupa muito mais com o que falta do que com o que farta. Eu falo assim, você tá lá na fila do banco, que é o que você falou assim, você tá lá no carro, no trânsito. Aí você tá indignado, tô aqui na fila do banco esperando. Cara, você já parou pra pensar que o cara que não tem perna, ele tava louco pra poder estar em perna na fila do banco? Aí você tá no trânsito, você parou pra pensar que você tem um carro? Pois é. E que muita gente, a maioria, não tem. Então, assim... Tá em pé no ônibus, parado nesse mesmo trânsito. Assim, é difícil, né? É difícil, mas assim, é sempre... Sempre tem um lado bom. E o que você indica pras pessoas, assim, começa a contar Carneirinho. Começa com tanto tempo, começa com algum aplicativo guiado, começa fazendo tantas vezes na semana, cria uma rotina. Se você não criar uma rotina de pelo menos 30 dias seguidos, você não vai conseguir. O que você indica, assim, para as pessoas conseguirem fazer, né? Que é difícil. Eu acho que o aplicativo é uma boa ideia. Ou alguma coisa no YouTube. O Insight Timer que você citou aí, era o que eu já usei uma época. Sim. Eu acho que lá, além das meditações guiadas, né, tem o timer que você pode colocar. Se você não quer escutar uma meditação, você coloca uma musiquinha de fundo e tenta ficar ali. Que você fique 1 minuto. 1 minuto que você conseguir parar, respirar e ficar quieto ali, por mais que a cabeça vá e volta, sabe, os pensamentos, né? Você ficar 1 minuto já tá ótimo. Depois você pode aumentar. Eu acho que na época que eu ficava 20 minutos, lógico que foi bom, sabe? Mas hoje eu acho muito. Eu acho que tem pessoas que curtem a prática de meditação e ficam 1 hora. Mas não é o meu objetivo hoje, sabe? Eu acho que eu já consigo me conectar comigo e, assim, prestando atenção na minha respiração, no meu corpo, sentada, com os olhos fechados, ali um pouco de tempo, sabe? Não preciso ficar muito tempo. Eu não acho que... Vai depender de cada um, né? Sim. Eu acho que o aplicativo é bom, uma meditação guiada, às vezes, num vídeo no YouTube, dá pra fazer também. Existem práticas... né? Outra que eu não citei, o yoga restaurativo. Tá vendo? São muitas opções, vai aparecer mais. Vai aparecendo. Que você fica em algumas posturas mais relaxado. Não são posturas tipo assim, que você tem que prestar atenção no corpo, no alinhamento. A maioria delas são deitadas, às vezes você usa os bloquinhos, as almofadas, para deitar numa posição confortável e relaxar ali. E é uma meditação, porque também vai sendo guiado, o professor vai falando. Então, eu acho que a meditação é legal, acho que as pessoas devem testar sim. Se a pessoa conseguir
manter aquilo, né? Existem vários programas de, às vezes, 21 dias, que é o que eles falam que é o ideal para você conseguir manter a rotina. Mas tudo, pra mim, tudo que que você se cobra, que você se obriga, que não é natural, sabe? É uma coisa forçada, não acho que... Chega uma hora que fica... que cansou e você acaba largando, né? É pra ser uma coisa tranquila, assim, né? Pra ser leve. Eu falo sempre no início das práticas, deixa a sua respiração te levar, né? Trazendo a mente ao momento presente. Deixa os pensamentos virem, mas não se prenda a eles. E em qualquer momento da prática que você se pegar preso a algum pensamento, simplesmente observa e sem julgamento deixa para depois. Isso que é a meditação, né? O pensamento vem, você fala assim, eu preciso ir no supermercado comprar, sei lá, pão. E aí você fala, não vou pensar nisso agora, porque eu tô aqui comigo mesma e não vai ser agora que eu vou lá. Então, você volta para aquele momento, traz atenção para a respiração. A minha avó fala, não tô conseguindo dormir. Eu falei, vó, conta a sua respiração, sabe? Tipo, é uma forma também de você meditar. Sim. Se você inspira contando até 4, 5, né? O tempo da sua respiração. Que eu vou fazer. Aí depois você expira contando, tentando deixar a respiração um pouco mais longa do que a inspiração, né? É uma forma de você acalmar a sua respiração, vai acalmando o corpo. Então, assim, existem várias formas. Sim. E eu não falei pra ela, é uma meditação, mas eu falei, conta a sua respiração que vai acalmando o seu corpo. Sim. E tem alguns tipos de respiração, tem box breathing, né? 4-4-4, que você puxa 4, segura 4, solta 4, né? E depois segura 4 de novo. Tem esse do Inhofe, que são tantos ciclos e depois segura com o pulmão vazio. Enfim, tem um monte de tipo diferente. Tem algum que você indica para a pessoa começar? Ou indica, no yoga a gente pede para inspirar e depois soltar lento. Alguma que você indica para as pessoas? Existem, no yoga a gente chama de pranayamas, que são os exercícios de respiração, né? Prana é a energia vital. Então, pranayamas são os exercícios que trazem essa energia vital. Nas minhas aulas, eu não trabalho esses exercícios de respiração, mas a respiração está sempre levando os movimentos. Então, o tempo todo eu falando inspira, expira, e é sempre pelas narinas, né, durante a prática. Numa meditação, existem alguns tipos de respiração que são para acalmar, que a gente inspira por uma narina, a gente até usa a mão para ajudar, né? Tampa uma narina e inspira pela outra, depois troca a narina e expira pela que inspira. Inspira por uma e expira pela outra. Depois inspira pela que expirou, vai trocando. É uma respiração alternada, né? Existem várias, né? Essa é uma delas que ajuda a acalmar. Né? Você vai equilibrando o lado direito e o lado esquerdo do corpo com essa respiração alternada. Mas existem outras respirações que são mais intensas, tipo o Kapalabhati, que você faz para energizar. Entendi. Então, existem tipos de respiração para coisas diferentes, né? Então, vai depender do que a pessoa quer. Se ela quer uma meditação, né? Se ela quer acalmar a mente, ela pode fazer essa respiração alternada ou essa mesma de contar o tempo da respiração. Pode tentar Kumbhaka, que a gente fala que é onde que a gente sustenta, né? Com ar. Você inspira, sustenta, prende ali e depois expira. Tem essa opção também, mas para acalmar eu acho que é melhor deixar fluir. Você inspira num certo tempo e expira tentando deixar um pouco mais longa a expiração. Sem segurar nenhuma das pontas. Eu acho que quando a gente prende, né, com ar ou sem ar, fica mais tenso. Então, se você quer acalmar, se é para relaxar, eu acho que a respiração fluida, seguida, assim, pra mim, né, é melhor. Excelente. Mas hoje existem, não só no yoga, né, vários tipos de respiração, então cada um pode testar aí pra ver o que acha melhor. Mas que faz muita diferença, né, que Sim. Tanto para trazer a presença quanto pro corpo. Porque... Eu tô indo bem iniciante nessa parte de respiração, mas assim, já estudei bastante. Você falou assim, respirar pela narina estimula a produção de óxido nítrico, que aumenta a oxigenação do corpo. Então, assim, tem a explicação científica. Sim, então, pode ir porque... O negócio é que a gente respira 24 horas por dia e a gente nunca presta atenção nessa respiração, né? Então, se você começa a prestar atenção, assim, você consegue se conectar mais, você consegue perceber, né, a forma que você respira. Sim. Então, é tentar
deixar, eu falo durante a prática, é difícil porque a gente está fazendo movimentos, né? A respiração vai ficando um pouco mais ofegante, mas eu falo, gente, deixa a respiração longa, né? Profunda, assim, tenta aprofundar na respiração, Sim. que seria o ideal. Excelente. E o que você fala um pouquinho assim da Fernanda do futuro? O que você tem de planos? Você foi para a Índia ano passado, né, 2020. Pô, daqui 5, 10 anos eu quero ter feito tal curso, então quero estar trabalhando com tal área, quero entrar cada vez mais forte aí nisso. Então, enfim, o que você... Bom, como eu falei antes, né, eu trabalhava com engenharia, então quando eu passei pro yoga não foi uma coisa que foi pensada, foi muito assim, fluiu, né, porque eu já praticava, e aí na época eu fui demitida e resolvi fazer um curso para conhecer mais do yoga, e aí a princípio eu queria voltar para engenharia, mas apareceram oportunidades de dar aula e as coisas foram fluindo. Então, assim, eu vejo hoje no yoga como que eu já cresci, sendo que foi uma coisa fluida, sabe? Não foi aquela coisa, não foi muito programado, né? Então, eu gosto de deixar as coisas fluírem, sim, mas eu acho que com a pandemia e acabou que a parte online, né, cresceu muito. Hoje, eu dava aula em 5 lugares diferentes. E com a pandemia eu comecei a dar aula online e voltei presencial só em um lugar. Então, eu tô dando as aulas online tenho mais alunos de fora de BH hoje do que pessoas daqui, né? Então, eu acho que essa parte online cresceu muito e é poder, assim, continuar crescendo, né? Tendo contato com outras pessoas, continuar fazendo cursos, porque... hoje em dia tem mais coisas online, né? Mas enquanto puder viajar, assim, né? Para poder fazer cursos diferentes, né? Conhecer outras coisas também. É lógico que dos cursos que eu já fiz, tem muita coisa que a gente vê igual, né? A parte de teoria, assim, dos chakras, né? Tem muitas coisas que a gente vê em todos os cursos. E tá tudo bem também. Mas é sempre bom ver coisas diferentes. Então, poder fazer mais cursos... conhecer pessoas diferentes, né, assim, novos alunos e eu acho que expandir os workshops, né, para levar para mais pessoas que queiram, né, lógico, ficar de cabeça para baixo, fazer os arm balance, poder espalhar isso, porque hoje eu vejo muitos feedbacks dos alunos, sabe, como que é gratificante. Como que ajudou na vida deles, né? Então, eu acho que poder levar isso para as pessoas, né? Porque é bom para mim e é bom fazer bem para o outro também. Com certeza. Então, eu acho que isso é bem legal no yoga. Ótimo. E o que você indica para as pessoas? Eu gosto de indicar sempre no final do nosso episódio um livro ou um documentário, alguma coisa que pode, enfim, te ajudou, te inspirou ou pode ajudar as pessoas. Mas se também quiser indicar literatura, quero indicar Machado de Assis. Enfim, pode indicar, mas o que você tem para indicar de livro ou documentário? Tem alguma coisa aí para inspirar as pessoas, para ajudar? Nossa, tem um documentário, agora eu não vou lembrar o nome dele. É de uma menina ela tava meio que em depressão, assim, sabe? Como que o yoga mudou a vida dela. E eu não vou saber o nome. Depois você pega e aí eu coloco na descrição. Ótimo, isso. Eu coloco na descrição do vídeo. Livros de yoga tem vários, né? Assim, eu acho que... Não precisa ser de yoga, tá? Pode ser de qualquer coisa. Pode ser de yoga, mas pode ser de qualquer coisa. Eu acho que a pessoa... Desculpa. Não. É difícil isso, porque... Hoje eu tô lendo um livro da René Brown, mas não... Pode ser esse, se quiser. Ela é muito boa, eu já li o livro. Muito boa. Ouse Liderar, dela. Mas... acho que cada um vai ter que buscar o que gosta, sabe? Assim, eu acho que os livros de yoga é para quem quer aprofundar na prática em si, né? Que vai falar das posturas, das respirações. Tem os livros de Ayurveda que falam dessa parte mais energética, de alimentação também, né? Dos exercícios, às vezes, para cada tipo de pessoa. No yoga, a gente divide as pessoas em Vata, Pitta e Kapha. Dependendo de cada um, né? Das qualidades de cada um. E aí tem os exercícios específicos para esse tipo de pessoa, né? Que esses livros vão falar. Aí você vai identificar qual que é o seu perfil ali e ver o que é bom para você, sabe? Tanto de alimentação, quanto de prática, quanto de exercício de respiração. Mas a pessoa tem que querer buscar isso, sabe? Assim,
Porque não necessariamente a pessoa que está praticando yoga está interessado nisso, né? Sim. Mas... Ai, hoje em dia tem tanta coisa disponível aí, né? Não tô lembrando de nenhum agora que eu tenha visto. Os nomes, eu sou péssima com o nome. Não tem problema. Se quiser depois passar, pega esse documentário da menina e aí eu coloco Tá, na eu vou descrição. olhar o nome que eu achei bem legal. E onde que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, enfim, rede social, o que você tem, os workshops, quando é que ela fica sabendo? Eu tenho divulgado mais no meu Instagram mesmo, que é FD Silvestre. Meu nome é Fernanda Dairel Silvestre, né? Então, meu Instagram é FD Silvestre. E eu divulgo lá os workshops. Além disso, eu tô dando aulas online. Tenho turma no Zoom. Aqui em BH eu dou aula no Namá, que é um espaço de yoga lá em Lourdes, né? E é isso. Beleza. Fernanda, muito obrigado pelo seu tempo, por ter vindo aqui, pra gente poder gravar, trazer esse conhecimento para as pessoas do yoga, da meditação, da alimentação saudável, de ser presente no momento. Você já é uma pessoa que inspira pessoas e tenho certeza que a sua história e seus ensinamentos e tudo que você trouxe aqui pra gente vai inspirar mais pessoas ainda. Então, obrigado pelo seu tempo. Obrigada, eu que agradeço. Valeu. Obrigada.